Olá pessoal, tudo bem? Sou o João Gabriel, professor de Sociologia aqui do canal Brasil Escola. Hoje nós falaremos de uma temática que todos nós estamos envolvidos, né? De antemão, uma temática super contemporânea e ao mesmo tempo uma temática de muitos problemas sociais. Falaremos um pouquinho sobre sociedade do consumo. Antes de começar minha aula, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal do Brasil Escola e também deixar o sininho ativado para receber nossas notificações. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, então o tema sociedade do consumo. Olha, essa temática é uma temática que envolve inúmeras questões importantes. Se nós pudéssemos aqui, na verdade, considerar o que seria consumo, o que seria sociedade, nós ficaríamos aqui já um bom tempo, né? Seria um objeto de reflexão nosso de horas. Mas aqui nós tentaremos ser bem breves, bem diretos para tratar de um assunto super relevante, que é pensar como que a sociedade contemporânea está relacionado a necessariamente criar um novo ethos, um novo estilo de vida que seria o mundo do consumo. Para nós conversarmos aqui sobre o tema, eu trouxe para nossa reflexão duas obras do sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Duas obras que para mim são de relevância sobre o assunto, eu acho que são importantes, e a primeira delas é a obra, né, Vida para Consumo, obra no qual o Bauman constituiu, na verdade, uma visão a respeito do mundo moderno e principalmente como que a nossa sociedade está associada a ser uma sociedade super atribuída, na verdade, à ideia do consumo, a tudo transformar-se em mercadoria. Ou seja, me parece que existe um estilo de vida contemporâneo associado à visão do consumo que o Bauman aponta no livro que a gente vai fazer essa reflexão. E a segunda obra é uma obra também que parece ser o título de uma obra do Sigmund Freud, mas é uma obra chamada O Mal-Estar da Pós-Modernidade. A obra do Freud seria o mal-estar da modernidade, no caso do Bauman, da pós-modernidade. Esse livro é uma obra no qual Bauman publicou ainda nos anos 90, com o interesse de pensar o que seria, na verdade, o conceito de pós-modernidade que estaria atrelado ao campo das ciências humanas e da filosofia de modo amplo. Então, de antemão, Zygmunt Bauman é o nosso objeto de reflexão. Primeira coisa importante é que Bauman desenvolveu toda uma estrutura sociológica apropriada para compreender os fundamentos do mundo moderno a partir do processo de liquefação da sociedade moderna. A utilização da expressão modernidade líquida, feita pelo Bauman, inclusive aqui no nosso canal também tem uma videoaula minha sobre esse tema, o Bauman tratou da ideia de que a modernidade, com seu grande projeto da racionalidade, da ciência, da crença no progresso, se liquefez. A partir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma mudança estrutural, uma mudança global no capitalismo internacional, que trouxe uma nova dinâmica, o que Bauman chamaria da modernidade líquida. A modernidade líquida, essa é uma metáfora, para associar a ideia de que o líquido, diferente do sólido, muda de forma com mais rapidez. Então é uma sociedade de eterna mudança, uma sociedade daquilo que é efêmero, daquilo que constitui mudanças rápidas e ininterruptas. A partir disso, nós podemos já considerar alguns pontos. Se a modernidade líquida é uma sociedade da eterna mudança, sociedade do consumo está associado justamente na eterna constância do consumo. Na ideia fundamental de que para sermos indivíduos e sermos aceitos, criarmos nossas formas de identidade, estamos associados a essa vida do consumo. Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho agora de como surgiu esse mundo do consumo a partir das reflexões então de Bauman. Para a gente considerar e entender como que funciona a sociedade do consumo, é preciso dizer que tudo é consumo numa sociedade onde o ethos, a forma de viver, está em comprar. Mas nós não vamos ter aqui uma visão simplista e reducionista sobre a questão. Até porque em todas as sociedades há consumo. Em todos os tipos de sociedades, seja as sociedades mais primitivas possíveis, até a nossa sociedade contemporânea, existe consumo. Mas é óbvio que também não dá para comparar o nível de consumo de sociedades anteriores com as nossas sociedades atuais. Até mesmo as consequências desse mundo se tornam muito mais evidentes, muito mais óbvias do que em outros modelos de sociedade. Mas nós devemos entender que quando se fala sociedade do consumo, nós estamos associando a uma sociedade que tende a mercantilizar todas as coisas, inclusive até mesmo os seres humanos. Então o consumo ele se torna o principal elemento de distinção e de consolidação das nossas identidades. E onde nós podemos pensar isso, Através do quê? A primeira questão, acho que a ser levantada,
é que o início da sociedade do consumo se dá de fato com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela trouxe mudanças significativas na forma de viver, inclusive na forma até mesmo de pensar o mundo, né? A partir do processo de industrialização típico do século XVIII, que inicia na Inglaterra e se expande pelos países europeus, depois a outros continentes, né, de maneira tão subsequente, nós temos 3 pontos fundamentais que são básicos desse modelo de sociedade. A primeira é a ideia de uma produção em consumo, que necessariamente necessita de um transporte de vendas em consumo, ou seja, uma vendas em larga escala, né? Então a atribuição de 3 grandes significados que são complementares estão associados a isso: produção, transporte e venda. Veja que esta ideia tríade, né, colabora e corrobora com a ideia de que todos os modelos de sociedades existentes até então se diferem do capitalismo por ter acelerado fundamentalmente o processo de produção, transporte e venda. Então é a partir desses 3 elementos que nós podemos entender a sociedade do consumo atual. Principalmente porque no nosso tempo a efemeridade das coisas, os seus projetos já são pensados para isso. Então veja, quantos de nós não necessitamos, na verdade, de consumir coisas que nem são, às vezes, coisas que são fundamentais à existência, que são elementos secundários, são elementos que às vezes são fúteis, meras questões de aparência, inclusive ideias, inclusive aparências, pessoas, coisas que são produzidas e com uma necessidade bem efêmera. E é justamente nessa efemeridade que Bauman, no Vida Consumo, vai ainda apontar que a sociedade moderna, principalmente a sociedade líquido moderna, ela é fundamentada nessa estrutura de que consumir em massa traduz-se necessariamente para a nossa criação de uma nova identidade. A nossa aceitação está associada à quantidade exacerbada de consumo. Aí, agora, o que a gente pode pensar é que, se esta sociedade do consumo está associada a produzir tudo como mercadoria, comprar e vender e associar nesse grande mercado, quais as consequências disso? O que muda, o que altera na vida dos indivíduos? E, claro, como que determinados grupos sociais são considerados mais centrais nesse círculo de consumo e outros grupos marginalizados. Vamos lá, vamos entender esse processo também. Para considerarmos, né, como que nós pensamos a formação do indivíduo numa sociedade do consumo, eu preciso primeiro considerar com vocês o conceito de identidade aqui, bem rápido, só para a gente entender. Quando nós falamos de uma identidade, nós podemos pensar do ponto de vista bem genérico, identidade é aquilo que nos identifica, aquilo que nos coloca dentro de um grupo social compartilhando determinados elementos. Então, se nós falamos de uma identidade do consumo, né, uma sociedade assim, o que nós exigimos e existimos dentro de um círculo maior de relações toda associada em consumo. Associada à quantidade de que ganhamos, do que compramos, do que podemos ter, do que queremos, do que desejamos. Cria-se numa identidade fundamentos importantes, como a primeira delas é tornar o cidadão como consumidor. E essa é uma característica típica do capitalismo, né? A ideia de que nós somos cidadãos, de que temos direitos, deveres, na verdade ele está circunscrito à ideia de que nós temos direitos de consumidores. Ou seja, me parece que aqueles que não estão associados às características típicas de um sujeito comum consumidor perdem esses direitos fundamentais. Se nós observarmos, por exemplo, essa massa enorme de pessoas que, inclusive, é crescente no mundo, de pessoas pobres que estão fora do grande círculo de consumo, né? O que eu chamo de círculo concêntrico do consumo, são pessoas que perdem esses direitos fundamentais. Direito à vida, direito à alimentação, direito à saúde, direito a lazer, todos esses direitos são transformados em mera questão de comprar e de vender. Associado a essa ideia do sujeito como consumidor, nós criamos identidades que associam a pessoa a sempre aquele que compra, sempre aquele que estabelece. Vamos dar um exemplo? Quando nós pensamos dentro de um sistema bancário, né, indivíduos necessitam, vamos pensar de formas de financiamento público, às vezes financiamento privado. Um financiamento é medido taxas de relacionamento que o indivíduo tem com a sociedade de mercado. Então, se o indivíduo não tem uma forma específica de vida associado a comprar, a consumir, a ter crédito, etc., ele tem certas dificuldades de relacionamento com essas instituições. Veja que a quantidade de consumo que o indivíduo atribui está relacionada diretamente à forma de direitos que ele carrega. Então, dessa forma, você dá do consumo a partir desses elementos, a partir desses elementos de identidade. Uma outra coisa interessante é que quando se pensa a sociedade do consumo atual, até o campo da indústria, da arte, do campo do entretenimento, do campo da cultura de modo geral, também está associado a esse consumo. Se você observar,
Todos os momentos que nós temos tempo livre, aí abre aspas para essa ideia de tempo livre, que estaria associada ao nosso entretenimento, ele está associado a algum tipo de consumo. Às vezes algum tipo de consumo em massa, alguma forma de sociedade do consumo tendo os momentos livres. Pensar os momentos de trabalho como consumo é até mais fácil, mas imagina os tempos livres, né? Vamos imaginar uma boa noite de sono, onde o indivíduo se dispõe de uma saúde completa. Ele precisa de ter um local que seja apropriado para essa forma de vida saudável. Então, comprar uma boa casa, ter um bom relacionamento, né? Tudo é compra. Segundo lugar, imagina um indivíduo que quer ver filmes. Entretenimento cultural, artístico, qualquer, também através do consumo. Veja que a sociedade então toda se voltou ao ato de comprar e vender. E essa é uma reflexão que não é nova, inclusive é bem anterior ao Bauman. Lá no século XX ainda, na meados dos anos 1940, especificamente em 1947, Theodor Adorno e Max Horkheimer produziram o conceito de indústria cultural para falar que no capitalismo, até mesmo os bens culturais, as formas de representação da humanidade se voltaram para se transformar em mercadorias. Produção em larga escala, consumo em larga escala, objetivo final de lucro e tornar a razão, a racionalidade, um instrumento de dominação. Por isso o conceito de razão instrumental associado à obra desses autores. Portanto, ao pensar sobre a sociedade do consumo, nós podemos elaborar, inclusive, suas próprias consequências. E uma delas nós estamos passando fundamentalmente, né? O mundo tem uma péssima e uma difícil ligação com aquilo que o ser humano simplesmente produz e aquilo que ele não consegue, por exemplo, dar destino final. Nós podemos pensar a questão do lixo. A sociedade do consumo é uma sociedade que tem associado um grande problema que é a produção de dejetos no mundo, né? Nós temos aí níveis assim, absurdos e completamente assustadores, né? De níveis de poluição, não só a poluição de ar, mas também a poluição, né, física do próprio solo, da natureza, e que acarreta uma dificuldade muito grande. Muitos autores, inclusive epidemiologistas, mostram que muitas doenças que a humanidade passa e que assola todos os grupos sociais está associado a essa forma de consumo exacerbado que gera um nível de dificuldade extremo, né, de relacionamento com o globo. Então, dessa forma, essa é a sociedade do consumo. Reflexões que começariam com Bauman e que nós podemos aí trazer para inúmeros outros autores em outros momentos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre sociedade do consumo, com algumas reflexões do sociólogo Zygmunt Bauman. Se você gostou da aula, um like, por favor, um comentário generoso aqui embaixo. E não se esqueça de acompanhar o Brasil Escola também nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter tem muita interatividade para você lá. Ok? Muito obrigado e até o próximo episódio.